Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que se instala esse varão aqui pra cortina, tá? E instala os suportes. Vai ser um vídeo rapidinho, um vídeo que vai ajudar vocês ali quando vocês tiverem dúvida. Às vezes o pessoal tem dúvida de como centralizar, né? Como instalar centralizado, por exemplo, os suportes. Então, aqui a gente vai precisar dessa instalação. A gente vai precisar de uma trena pra gente poder centralizar. A gente vai precisar de parafusos alta-rachantes. E a gente vai precisar aqui do marcador, tá? Então esses itens são o que a gente vai precisar para instalar essa cortina aí. Não parece, tá pessoal, mas isso aqui tem muitas dúvidas que o pessoal tem na hora da instalação e acabam às vezes botando ou muito pro lado, muito pra cá, e acaba atrapalhando na hora de fechar e abrir a cortina. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente tem aqui no meu caso, eu vou instalar um parafuso autobrocante, né? Então a gente tem que comprar os parafusinhos e vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho 3 suportes que a gente comprou no Mercado Livre, a gente comprou um de um jeito, outro do outro, então são um pouquinho diferentes. A gente vai fazer o seguinte, vai botar os dois que são iguais nos cantos, nas extremidades, e esse aqui a gente coloca no meio. Então a gente vai pegar e vamos colocar os no canto, ó. Não vamos se preocupar agora no momento com a centralização, a gente só vai colocar no canto e daí depois a gente centraliza o do meio. A gente faz o início do furo aqui, ó, primeiro com a broca. Quando for trabalhar nesse tipo de serviço assim, ó, usem óculos, tá? Porque às vezes eu não consegui botar direto o parafuso, que esse aqui, ó, um autobrocante, ele já faz o furo porque esse metal é um pouco mais duro. Daí você vai ter que pegar o quê? Pegar uma broquinha um pouco mais fina e já fazer um furinho guia, tá? Daí você fazendo esse furo guia, você vai conseguir botar esse parafuso. Tem que ser mais fino do que... A broca tem que ser mais fina que o parafuso, senão ele vai passar e não vai travar, entendeu? Então tem que se atentar a esses detalhes. Se for um metal mais mole, se fosse um alumínio, por exemplo, ia. Mas como esse aqui é um ferro antigo, sabe, ele é mais duro. Aí depois disso é bem tranquilo, é só colocar aqui, ó, no suportezinho e parafusar, né? Então essa era a ideia inicial. A gente vem aqui, ó, e parafusa aqui, ó. Já vai ficar bem firme. Vocês estão vendo, ó, eu tô puxando aqui e tá bem firme, tá? Então é bem tranquilo. Vamos ajustar agora o outro furo aqui também, ó. Daí a gente bota o outro parafuso aqui, ó. Prende bem, né? Fixa bem aqui com a parafusadora. E nesse tipo de trabalho é sempre bom ter as ferramentas certas, tá, pessoal? E as ferramentas boas, que nem essa da Bosch aqui, eu tenho uns 5 anos já. A gente nunca teve problema. Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar uma parafusadeira boa, que nem essa aqui, que vai te ajudar muito, não só em instalações assim, mas que nem para botar suporte ali, para botar caixinhas para usar ar-condicionado, que nem eu botei na sala. Isso aqui é muito importante pro dia a dia, para qualquer atividade em casa, né? Para quem quiser fazer e não ficar gastando com qualquer coisa que, tem que instalar um suporte, alguma coisa, tem que chamar alguém para instalar, né? Então assim, você mesmo você pode fazer e dessa maneira você economiza, tá bom? Então pessoal, beleza? Aqui, ó, eu podia ter feito uma coisa diferente, ó. Eu podia ter pegado e marcado o centro e ter feito o suporte no centro, né? Agora, como eu já furei aqui, na lateral não tem problema, na lateral não tem como ficar torto. Por quê? Porque tem a borda, né? Então você faz o quê? Você traz a trena, aqui eu pego uma trena e vê bem certinho onde é que é o centro, ó. Vocês dão uma olhadinha aqui, ó, tá marcando mais ou menos um 9.4, tá? Então vocês vão marcar aqui, ó, com a canetinha. Lá na altura, lá vocês vão prender encostado no canto e vão marcar pra lateral aqui, ó. Então vocês vão colocar ele aqui, ó, na lateral que não tem erro, né? Na lateral ele vai ficar parelhinho. A gente só vai marcar com 9,5 para fazer os furos, tá bom? Então você vem aqui, ó, pega a trena e marca aqui com 9,5. Essa é a altura que vai estar no meio do suporte, tá? Então vou marcar aqui 9,5, beleza? E daí a gente pega um suportezinho e coloca aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. A gente vai colocar ele nesse sentido aqui. E daí a gente meio que deixa mais ou menos no meio dele aqui, ó. Então dá pra ver mais ou menos que ele tá bem alinhadinho com o meio aqui. Ele vai estar na altura daquele lá, tá? Então essa é uma forma da gente alinhar os suportes e deixar eles na mesma altura. Então pessoal, depois que a gente marcar aqui no meio, ele vai estar na mesma altura lá. O que a gente vai fazer? Vai marcar aqui os meus furinhos que eu marquei antes, né? Então cuidado para não deslocar o suporte na hora da marcação, para não fazer os furos no lugar errado, né? Porque senão tem que reforar de novo. Então pessoal, depois que vocês marcaram ali e fizeram os furos, né? Novamente é só pegar e fixar o suporte aqui, ó. Fixa um pouquinho um lado, fixa um pouquinho o outro para não enviesar, né? Então você não consegue botar o parafuso certinho, né? E acaba deixando o suporte torto, né? Assim vocês vão apertando aos pouquinhos cada lado, né? Deu, show. Dá pra até o cara se pendurar aqui que não cai. Vamos agora colocar o suporte no meio pra gente ver a altura que vai estar. Aqui no meio a gente vai usar o próprio varão pra gente saber a altura que tem que botar o do meio. A gente vai pegar ele, vamos colocar já
as extremidades aqui, ó, pra gente ver como já ficou. Depois eu vou ter que cortar também esse aqui, porque ele vai ficar muito comprido, né? Então, aqui, ó, você já pode ver de longe que ficou bem certinho, bem no nível, ó. Então tá bem alinhadinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai botar o suporte aqui no meio. O que tá faltando? Eu vou pedir pra minha assistente ali olhar a distância, mais ou menos o que vai estar no centro, pra gente poder centralizar ele aqui. E daí a gente já faz o furinho nele aqui também, tá? Esse suportezinho, como eu disse pra vocês, ele é um pouquinho diferente dos outros, ó. Ele é um pouquinho mais alto que os outros, né? Então fica um pouquinho aqui no meio, vai ficar um pouquinho forçado, mas funciona do mesmo jeito, tá? Porque a gente comprou um suporte, esses dois, depois a gente foi comprando outros, e daí acabou tendo esses suportes um pouco diferentes, tá? Agora, como é que tá a questão do alinhamento dele, da altura? Então, pessoal, aqui, ó, segundo a minha assistente, tá bem alinhadinho, né? Por isso que é bom fazer em dois, né? Poderia pegar a trena e medir o final e centralizar, bem tranquilo, poderia fazer isso. Mas como ela tá aqui me auxiliando, eu vou utilizar ela para me ajudar, né? Então, aqui no caso, vocês olhando aqui, vai ficar centralizadinho aqui, vai estar bem no meio, né? E daí por isso que eu botei as extremidades primeiro, que daí tu consegue colocar em cima aqui o varão e daí tu consegue alinhar certinho, entendeu? Porque fica ruim, como é que tu vai marcar os três, depois prender e depois botar o suporte, sabe? É bem ruim de alinhar, assim a gente já consegue deixar pré-pronto. A gente fixa um pouquinho em cima, fixa agora um pouquinho embaixo, tá? Encostadinha aqui, encostadinha ali, como eu falei pra vocês, né? Pra evitar o parafuso enviesar e não conseguir colocar o suporte certinho, né? Alinhado. Vocês viram, esses parafusos alto-rachantes são muito bons. São autobrocantes, na verdade, né? Eles fazem o furo, daí já vão fazendo a rosca ali pra prender o suporte, tá? Então, vamos botar o varão ali agora pra gente ver como é que vai ficar. Então, pessoal, depois que tá instalado os suportes ali, agora a gente vai cortar e deixar esse varão no tamanho que precisa, tá? Como você comprar pelo Mercado Livre, pelo link que a gente deixa na descrição ou pela Amazon Brasil, vai vir num tamanho padrão, tá? Aí você escolhe lá o tamanho que você quer, né? Mais ou menos o tamanho que eles vendem, vem com os suportes, daí você vai lá na sua janela, no caso, e corta e deixa no tamanho que você precisa, tá? Pode usar uma serrinha de cortar ferro normal, esses são uns 10 reais, uma serrinha dessa aí, tá? E é bem fácil de cortar, vou mostrar pra vocês ali como é que corta. Então, a princípio, a gente vai deixar essa sobrinha aqui no canto, né? Pra não pegar na porta do guarda-roupa, né? A gente vai deixar essa sobrinha aqui, assim, bem centenada que tem na volta, tá? E a gente vai deixar a mesma distância do lado lá, ó. Vamos pegar a medida aqui, ó. Dá uma olhadinha, ele vai dar 5 centímetros com 1 milímetro. Então a gente vai marcar pra cá, nessa distância aqui. E vamos cortar 5 centímetros e 1 milímetro aqui, ó. A gente marcando aqui, a gente consegue cortar agora. A gente vai pegar uma serrinha, eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar daí depois de pronto, tá? Daí a minha esposa vai botar a cortinha e a gente vai ver instaladinho e vai ficar bem bonito. Então, pessoal, no kit que vem, tá? Vem esses batedor aqui que tu coloca no canto, essas tampinhas, tá? Então tu coloca aqui, daí, por exemplo, se a porta do guarda-roupa pegar ali, não vai cortar, não vai estragar, tá? Quem tem móveis planejados tem que se antenar com isso. Na hora de marcar aqui, ó, eu marquei e deixei a sobrinha, a gente vai deixar um pouquinho maior aqui, tá? Pra gente poder colocar esse batedor, tá? Então a gente vai usar essa serrinha aqui, essa serrinha de cortar ferro, tá? A gente vai usar ela pra serrar aqui. Eu vou gravar serrando aqui, tá, pessoal? Porque demora, tá? Tem que ir devagar, né? Então vai demorar um pouquinho. Só pra mostrar pra vocês como é que é, tá? Bota nas pontas, ó, essas tampinhas aqui, tá? Então elas servem pra proteger de você não se cortar também, né? Porque você vai cortar aqui o varão no tamanho que você precisa. Daí fica um pouquinho de rebarbinha ali, né? No metal. Então vocês vêm aqui, bota essa outra tampinha aqui e alinhem certinho do tamanho que vocês acharem mais interessante pra vocês, tá? Então, depois de instaladinho, fica assim desse tamanho, tá? Vou pedir só pra alinhar aqui um pouquinho, deixar mais ou menos do mesmo tamanho que tem que ficar, pra gente deixar bonitinho, né? Então fica desse jeito, tá, pessoal? Depois de instalado, vocês veem que fica um varão bem bonito, um varão bem bacana, bem top. Agora é só botar a cortina, tá bom? Quem gostou desse vídeo, pessoal, deixa aqui nos comentários as dúvidas de vocês, dê ideias de como instalar isso, como instalar aquilo, que na medida do possível eu vou fazer novos vídeos para vocês, mostrando um vídeo com passo a passo simples, fácil de fazer, que você mesmo pode fazer em casa, para não ficar gastando desnecessariamente, chamando alguém para instalar isso aqui, porque por baixo uma pessoa para instalar isso aqui ia te cobrar uns 300 reais, tá? Então aí, numa instalação simples, eu não demorei mais que 30 minutos para fazer essa instalação aqui, tá? Então isso gravando o vídeo, se vai fazer rápido, uns 20 minutos tá instaladinho, tá? E daí você economiza 300 reais, tá? Então é uma ideia boa a gente fazendo as coisas em casa, dessa forma assim a gente consegue economizar. Quanto mais a gente puder economizar, melhor, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.